Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje, terça-feira, nossa noite de estudos do Livro dos Médiuns. Então, antecipadamente, agradecemos àqueles que conosco partilham deste momento, deste encontro, que para nós é extremamente agradável, como costumamos dizer, gostamos muito quando estamos juntos. Então, muito obrigada àqueles que já estão se fazendo notar, Beth, Gil, que estão conosco nesse instante. Muito obrigada, porque é isso mesmo que dá um sentido para nós estarmos fazendo isso, de nos encontrarmos a cada noite, para nós uma noite festiva, claro, né? Dilza, Beth, Marcos, boa noite, mil corações positivos, muita energia boa, Cristina que está entrando aqui, Júlio César, então Tânia, nós agradecemos muito, Cláudia, agradecemos demais a presença de todos para essa nossa noite e vamos fazer então a nossa prece. Eu estou tentando até localizar aqui a sala pelo meu notebook, que ainda não me... Agora sim que nós conseguimos localizar os amigos. Boa noite, Ana Clara, boa noite, Edith, boa noite a todos, porque sempre esta alegria que estamos aqui juntinhos. Vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco nesse instante, através dos amigos espirituais que nos amparam, que nos assistem, que nos intuem, que nos inspiram, para que possamos tecer as melhores reflexões sobre a vida e assim nortear os nossos caminhos de forma mais segura, mais equilibrada e mais feliz. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, estamos lá, Cida, boa noite, Valéria, boa noite. Vamos verificando, então, aqui. Deixe-me voltar um pouquinho só o meu computador aqui para a gente poder estar. Regiane, boa noite, Terezinha, boa noite a todos. Interessante que no meu notebook não estamos conseguindo a visualização, apenas no celular que nós estamos seguindo. Mas está bom, é possível de nos encontrarmos, é possível de nos vermos, está ótimo assim. Que Jesus nos abençoe então e que possamos, e nos perdoem se não dissermos o nome de todo mundo, porque quando é no computador fica logo ao lado, mas estando só no celular eu não consigo visualizar todo mundo. De qualquer forma, agradecemos sempre a presença de todos. Meus amigos, Livro dos Médiuns, capítulo 24, dentro da identidade dos espíritos que Kardec estava nos auxiliando e alertando assim a que tivéssemos muito cuidado, muita atenção, era preciso todo esse zelo de nossa parte para não sermos enganados, para que de alguma maneira nós conseguíssemos então fazer o melhor de nossas vidas, o melhor por nossas vidas, por nós mesmos e por aqueles que conosco partilham então da caminhada. Assim, nós dissemos na semana passada que iríamos tratar dentro desse capítulo 24, hoje, do item 266 em diante, nós iríamos tratar de como distinguir os espíritos bons dos espíritos maus. Nós até começamos isso a semana passada, onde ele falava que o melhor método para a gente distinguir se é alguma coisa boa ou não, é de que nós pudéssemos prestar atenção ao conteúdo da fala. Nem tanto a forma da fala, mas muito mais ao conteúdo da fala, porque às vezes uma fala muito rebuscada, muito cheia de palavras bonitas, não tem um conteúdo que vale a pena. Mas em outras vezes uma fala mais simples, o vocabulário mais simples, porém o conteúdo é precioso.
Então, que nós prestássemos atenção, porque é isso exatamente que vai dar a noção exata de com quem estamos falando. Vamos lá, que agora eu consegui colocar aqui, então, Jane, Célia, Tânia, Marcos, Cristina, Ana Clara, Carlinhos, Cida, Regiane, Beth, Júlio, Vladimir, Cidinha, Mara, Rosângela, Terezinha, Márcia assiste. Boa noite a todos. E nesse item que nós estávamos comentando, o último item da nossa fala da semana passada foi a respeito dos meios, então, de conhecer os bons e os maus. Primeiro seria o bom senso, e que numa comunicação, qualquer fórmula que os espíritos trouxessem para o reconhecimento do bom e do mal é uma coisa absurda. Quer dizer, não existe um clichê, não existe uma fórmula mágica que a gente aplique numa conversação para identificar se aquela criatura é boa ou é ruim. Não temos essa fórmula. É melhor julgar a linguagem e a ação. Esse seria, então, o método para nós. A última fala foi que as ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. É isso que nós temos que prestar atenção. Qual é a sensação, o que se sente, né? Com a presença, com aquela comunicação, com aquela presença, com aquela orientação, o que é que reflete em nossos sentimentos, em nosso coração? Raiva, rancor, mágoa, tristeza, alegria, fé, esperança, o que é que reflete? São as nossas sensações, então olhemos isso. E os conselhos que nos são dados. Conselhos que poderiam, e às vezes a gente vê algumas coisas muito absurdas na forma de conselhos que a gente precisa tomar cuidado. Então, continuando desse item, Kardec, dentro dessa identificação de espíritos bons e maus, ele vai fazer uma série de itens, sempre comparando, tecendo paralelos entre bons e maus, os imperfeitos, os superiores, enfim, ele vai trazer para a nossa reflexão essas palavras. E na medida que elas forem surgindo, a gente vai tentando identificar que tipo de espírito ele está, a que tipo de espírito ele está se referindo. Assim, o terceiro item da lista diz Kardec: admitindo que o espírito bom, os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo o que é mal não pode provir de um espírito bom. É a lógica. É a lógica. Se uma palavra, um conselho, uma orientação é passada de um espírito via médium, vamos pensar até na literatura espírita, literatura mediúnica, nem necessariamente espírita, vamos pensar em algo mediúnico, que não está atrelado ao espiritismo, porque a mediunidade é da natureza humana. Uma obra inspirada. Que tipo de reflexão, que tipo de conselho, o que é que ele nos incita a fazer, o bem ou o mal? Os espíritos bons só vão ajudar e vão fazer com que a gente deseje vivenciar o bem. Então, se está falando do mal, não pode vir de um espírito bom. Se insufla guerra, desunião, desarmonia, desentendimento, não pode vir de um espírito bom. No item de número 4, falando da linguagem dos espíritos superiores. Então, vamos relembrar um pouquinho aquelas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos só pensar a classificação que Kardec faz para o efeito de estudos, através da sua observação. Ele fez uma classificação de espíritos, para a gente ter mais ou menos uma ideia de com quem estamos lidando. Assim, ele faz três classes, três divisões, grandes grupos, 3 grupos. Começando do grupo mais de um nível inferior, né, de um grupo mais grosseiro, ele chama então esse terceiro grupo de espíritos imperfeitos. Quem são os espíritos imperfeitos?
são aqueles onde há a predominância da matéria sobre o espírito. Se a criatura vive muito mais para as coisas materiais do que pensar-se um ser espiritual ou alimentar o seu lado de espiritualidade, ele é um espírito imperfeito. Se nós somos assim, nós somos espíritos imperfeitos, porque estamos muito mais voltados para a materialidade do que para a espiritualidade. Dentro desse imperfeitos também tem a turminha que se encaixa aí, que são aqueles que são propensos ao mal, a fazer o errado, a enganar. Então essa propensão que a pessoa tem para o mal, para o que não é bom, para o que não reflete o bem. Então, por conta disso, é que ele está classificado como espírito imperfeito. Se ele carrega consigo essa quedinha para o que é errado, ele é um espírito imperfeito. Ou aquele que demonstra ignorância, desconhecimento, é fechadinho mesmo, né? É a mente engessada, ou que apresenta orgulho e as paixões que o orgulho carrega consigo, ele é um espírito imperfeito. Então, dentro dessa classificação, quando ele está falando de espírito imperfeito, ele está falando desse tipo de criatura, desse tipo de pessoa. Propensa ao mal, mais apegada às coisas materiais, ignorante, cheio das paixões que o orgulho provoca. Esses são os imperfeitos, que ele subdivide em impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Olha a turminha que não é fácil. E se a gente olhar, nós vamos ver que a gente é capaz de exemplificar cada um deles, né? E talvez até a gente se encaixe em algum desses grupos também. Um segundo nível, um nível acima então, dessa classificação, seria a dos espíritos bons. Então, quando ele falar espíritos bons nessa análise que ele está fazendo, do que é que ele está falando? De espíritos onde predomina o espiritual sobre o material. É mais uma vivência, é a tendência mais espiritualizada do que materializada. É mais importante cuidar de si mesmo do que das coisas da matéria. Isso já é característica de um espírito melhor, um espírito bom. E esse espírito bom, muitas vezes, carrega consigo, né, também o desejo do bem. O outro, lembram que ele tinha uma quedinha pelo mal? Era o imperfeito? Aquele que já tem quedinha pelo bem, que quer um mundo melhor, que quer viver melhor, que quer o bem para as criaturas, para si mesmo, este já é um espírito bom. São benévolos, são sábios, são espíritos de sabedoria, na expressão de Kardec, significa que eles têm conhecimento, então são espíritos que têm conhecimento e são então também chamados de espíritos superiores. Será que nós estamos com um pezinho no início desse próximo lance da escada? Não sei, nós temos que ir olhando, mas é essa classificação que ele vai fazendo. E na primeira, no degrau mais alto dessa classificação, no primeiríssimo grupo, estão os espíritos puros, e que são aqueles onde não existe nenhuma influência da matéria. Nos bons e nos superiores ainda existe a influência da matéria, mas nos puros não tem mais nem da matéria corporal, não tem mais influência nenhuma. E eles trazem consigo a superioridade moral e intelectual. Então estamos verdadeiramente muito distantes dessa classificação. Aí nós vamos colocar Jesus como espírito puro. Aí tem os bons e teremos os imperfeitos, que é a grande maioria da população terrestre. Então, posto isso, vamos ver aqui o que é que Kardec diz. A linguagem dos espíritos superiores. Então, da turma da segunda classe, que ainda tem influência da matéria, mas já é mais espiritualizado, tem mais conhecimento, é voltado para o bem. Qual é a linguagem desse tipo de espírito? Essa é uma linguagem sempre digna.
elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Não tem piadinha, não tem más palavras, não tem palavrões, não tem nada. É uma linguagem limpa, reta, honesta, educada. Então, essa é uma linguagem e é sempre. É interessante ele colocar que é constante esse tipo de linguagem, nesse tipo de espíritos que são superiores. Porque às vezes as pessoas, né? O Gil gostaria de entrar pelo menos no primeiro degrau. Fique tranquilo. É o degrau mais baixinho. Nós já estamos nele, Gil. Fique tranquilo. Nele nós podemos garantir que estamos. Mas esse tipo de espírito, nós, muitas vezes, podemos ter uma linguagem mais correta, não fazemos uso de más palavras, mas lá no momentinho, como as pessoas dizem, se o meu calo, se pisarem no meu calo, eu viro isto. Então, ele vira banca, ele vai mostrar a sua outra face. Quer dizer, aquele estado de educação, de retidão, de centralização no bem, é um exercício que ainda ele está fazendo, mas não é perene no seu existir. Ele ainda tem essas oscilações, ele usa quase um verniz, mas ele ainda tem as oscilações. Então, os espíritos superiores não, eles são constantemente assim. Não tem trivialidade, tem uma linguagem digna, uma linguagem elevada, uma linguagem nobre. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Olha os espíritos mais elevados e superiores, que são os bons espíritos, como é que eles falam? Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não enrolam muito, não gastam muita palavra, eles são diretos, falam o necessário de uma forma tranquila para que o outro, mesmo quando tem um conhecimento fantástico, eles não derrubam isso sobre as criaturas para se mostrar maiores que aquela criatura. Não fazem isso. Não fazem jamais exibição do seu saber, nem da sua posição entre os demais. Sabe aquele tipo de questão que a gente muitas vezes ouve pessoas dizer, mas você sabe com quem está falando? Só isso já demonstra o grau de imperfeição. Porque o espírito melhor, o espírito bom, o espírito superior, jamais falará isso. Em momento algum. Diria qualquer coisa desse tipo. E a linguagem dos espíritos inferiores, desses imperfeitos, que são os inferiores, são vulgares no seu comportamento e no seu palavreado. Trazem algum reflexo das paixões humanas. A linguagem traz, né? Sejam as paixões do orgulho, da vaidade, do egoísmo, eles vão usar dentro da sua linguagem expressões vinculadas a isso. Toda expressão que revele baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade, que é o sarcasmo, né? Aquela coisa picante, mistificação, porque está enganando, falando em nome de outra pessoa, usando da outra pessoa, revela inferioridade do espírito. Veja o que é que revela a inferioridade de um espírito. Toda expressão que revele baixeza. Então, as más palavras, os palavrões, o baixo calão, tudo isso é sinônimo de inferioridade moral da criatura. Inferioridade do espírito. Autossuficiência é arrogância. E isso é imperfeição do ser. A fanfarronice, né? Aquele que é melhor que tudo, ele conta vantagem o tempo inteiro, é uma imperfeição do espírito. O sarcasmo, as coisinhas picantes, isso tudo indica uma inferioridade do espírito. Está na classe dos espíritos imperfeitos. Então, no item de número 5, porque essa questão 266 nós estamos vendo, ela tem muito, 267, ela tem muitos itens. Não julgar pelo estilo formal e correto. Aquilo que dissemos, às vezes é o verniz,
Usamos a palavra formal, usamos a palavra correta, devoramos um dicionário inteiro, específico até da área que desejamos impressionar e vamos lá colocando essa linguagem. Isso só não basta, porque pode ser algo preparado. É preciso sondar o íntimo, analisar as palavras, pesar friamente, sem prevenção. Porque há muitas pessoas que falam coisas horríveis, orientações terríveis, usando um vocabulário muito correto da língua, no nosso caso, língua portuguesa, e está dizendo horrores, horrores. Quando nós vemos a área jurídica e nós vemos que, às vezes, a condenação, a absolvição de alguém depende da fala daquele que está defendendo ou acusando, e ele usa, sim, uma terminologia específica para falar um horror daquela criatura, e ele condena, a criatura é condenada por aquilo que está ali. E foram palavras ditas como se fossem coisas maravilhosas, fazem parte de um vocabulário específico. Mas nós temos visto algumas coisas desse tipo, com pessoas que falam bem, que se expressam bem, e no entanto, o discurso é terrível. É terrível. Porque a pessoa está trazendo um conteúdo ruim. Toda a falta de lógica, de razão e de prudência indica a sua origem, independentemente do nome com que se apresente. Então não vale na questão mediúnica, esse aqui é o livro dos médiuns, na comunicação mediúnica, não vale o nome não de quem está se apresentando. Quem diga, olha, como eu disse, boa noite, eu sou Jesus. Quer dizer, só falta a gente dizer assim, o Jesus Cristo ou o Jesus da Madonna? Qual é o Jesus que está falando comigo? Porque às vezes a pessoa se adorna de nomes maravilhosos, fantásticos. E ela não tem nada a ver com aquele ser que ela está usando. Então é preciso perceber a lógica, se tem razão, como é que é esta fala. Regiane diz assim, com a linguagem dá para ter uma ideia do degrau que a pessoa está. Exatamente, nós temos que prestar muita atenção. E não basta uma conversinha só não, Regiane. A coisa se estica para que a gente perceba, porque como eu disse, muitas vezes nós decoramos o texto. E temos afiadinho na ponta da língua para impressionar o outro. Só que se a história vai além do texto, da minha cola, aí fica difícil, porque aí a conversa é outra e não se sustenta mais. No item de número 6, Kardec dizia, os espíritos elevados. Então, ainda dentro dessa classe de espíritos bons, espíritos superiores, espíritos elevados. A linguagem é sempre idêntica. Um grupo de espíritos elevados se apresenta. A linguagem é sempre idêntica no conteúdo. A forma pode diferenciar. Como um apresenta ou fala e como outro apresenta ou fala. Aquilo que eu disse a respeito do nosso país tão grande. Se nós pegarmos uma pessoa da região sul, pegarmos uma pessoa da região nordeste, pegarmos uma pessoa da região central do Brasil e as três são três pessoas capazes que fazem um trabalho em equipe de solução de um problema. As três terão o mesmo discurso quanto ao problema que estão solucionando, o trabalho que estão realizando. Mas a forma de narrar aquele trabalho que estão realizando obedece à característica regional de cada um. Mesmo usando um vocabulário específico, entra sempre um uai do mineiro, um ué nosso, né? Vai entrar sempre alguma coisa, um tchê do sul. Vai entrar alguma palavrinha que
é diferente, mas a mensagem é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Então, quando há um núcleo de espíritos se manifestando para uma obra, que eles tenham a mesma condição, elevados, a mensagem será sempre boa, será sempre íntegra, porém a forma pode ser diferente. As ideias são as mesmas, diz Kardec, sejam quais forem, o tempo e o lugar. Não importa. O que Jesus falou há 2000 anos, lá distante de nós. Tempo e local distante de nós. Hoje, as suas palavras se repetem. No tempo agora, no local aqui. E todos aqueles que com ele participaram arrastam o mesmo ensinamento. A verdade que ele relatou, ela continua. Não sofreu alteração. Então, as ideias são as mesmas, sejam quais forem o tempo e o lugar. As ideias são as mesmas. Vamos ver um exemplo dentro do próprio Novo Testamento. São 4 evangelistas ali, chamados de sinóticos entre si, aqueles que foram considerados. Há passagens narradas por 2, 3 deles, ou até os 4, e a gente vai ver que a mesma passagem tem uma forma um pouquinho diferente de contar o lugar, quem estava, alguma coisa assim. Mas o conteúdo daquela vivência é o mesmo, narrado um pouquinho diferente. É o mesmo conteúdo que está ali. Podem ser mais ou menos desenvolvidas a linguagem quanto às circunstâncias, as dificuldades ou facilidades de se comunicar, né? Então, mas não contraditórias. Pode haver dificuldade de uma pessoa explicar um fato, o outro consegue explicar melhor o mesmo fato, ou mais entendível por uma maioria de pessoas, o mesmo fato, mas não mudaram o fato é o mesmo, houve apenas uma dificuldade. E aí ele dá um exemplo de 2 comunicações de São Vicente de Paulo. Em São Vicente de Paulo, o espírito se autodenominava Vicente de Paulo. E em uma mensagem, ele fala sobre caridade, sobre a união, característica desse espírito. Porque as irmandades de Vicente de Paulo estão aí, os vicentinos, trabalhando até hoje num caminho da caridade para com os mais necessitados. Então, é uma característica desta criatura esse trabalho e esta fala e esse incentivo para que se processe e continue uma obra de caridade e de união entre as criaturas. Esse é Vicente de Paulo. Aí vai manifestar Vicente de Paulo. E, de repente, esse Vicente de Paulo traz ali uma discórdia, insufla o desentendimento, a desunião. Pode ser o mesmo? É traço do perfil dele? Não. Então esse aí é falso. Nós não podemos aceitar como uma comunicação dele, porque não tem a sua característica, não tem o seu modo de pensar. É isso que Kardec nos alerta, para que a gente tenha sempre este cuidado de observar. Tá bom, então é esse, porque a gente vê muito assim nos tempos atuais, muito Dr. Bezerra de Menezes se manifestando para tudo quanto é lado. E às vezes a gente olha umas coisas que diz, mas Dr. Bezerra, jamais ele falou algo nesse caminho ou indicou esse tipo de comportamento para alguém. Vamos procurar saber dele, da sua natureza, do seu modo de pensar, do trabalho que ele realizava, daquilo que verdadeiramente nós temos como contribuição sua, espírito, para união. Dr. Bezerra trabalhava pela união das criaturas.
né? Ele dizia que unidos nós somos uma força, separados nós não somos nada. Seremos só pontos de vista. Então nós não podemos entender que uma comunicação vem em nome do Dr. Bezerra, como se ele estivesse dando aquela comunicação e falasse em separação das criaturas numa frente de trabalho. Porque se ele diz que unidos nós somos a força e separados nós somos só ponto de vista, então espera, alguma coisa está errada. É isso que nós temos que ter cuidado, perceberam? Não aceitar tudo prontamente porque isso é aquilo, isso é credulidade demais, ingenuidade demais e também preguiça demais de observar, de procurar, de saber. Nós precisamos tomar cuidado. No item de número 7, né? Os espíritos bons. Então nós estamos falando desses são mais espiritualizados, menos materializados, voltados para o bem, adquirindo o conhecimento, só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. É bem aquilo, eu só falo quando eu tenho certeza. Eles falam, ou dão a sua própria opinião naquilo que sabem, que estão capacitados. No que não sabem, eles se calam. E muitas vezes conversam, olha, isso eu não sei. Eu vou precisar, às vezes nas obras de André Luiz, nós vemos isso. Algum orientador e dizer para André Luiz, isso eu não sei. André Luiz faz alguma pergunta, vamos perguntar ao ministro, vamos lá ao ministério tal para termos essa informação. Então, isso é um espírito bom, honesto. Nós não temos obrigatoriedade de saber tudo e nem teríamos capacidade para isso, para saber tudo e termos todas as respostas possíveis. Não, há coisas que nós não conseguimos responder. Não sabemos, não temos essa informação, muitas vezes são assuntos que nem nos interessam, então não fomos buscar. Porque nós somos assim, nós vamos atrás daquilo que chama a nossa atenção, que nos interessa particularmente. Então, nós vamos atrás. Quando não nos interessa, vai passando, vai ficando de lado. Aí, à medida que algo desperta a atenção, vamos lá, vamos procurar. Mas é ter a ciência de que não podemos tudo, não sabemos tudo. Então, isso é qualidade, pelo menos de honestidade, que já nos coloca nesse patamar de melhor qualidade de espíritos. Os espíritos maus falam de tudo e com segurança, sem se importar com a verdade. Perguntou, tem resposta, perguntou, tem resposta. Então, gente, é preciso cuidado com uma prática que já foi muito comum, eu acho que hoje é menos comum no meio espírita, que era aquela consulta, passe com consulta com os espíritos. As pessoas chegavam e queriam que através de um médium o espírito se comunicasse. E aí ia perguntando todas as coisas que desejavam para aquele espírito. E tudo que ele respondesse tinham como verdade. Cuidado! Porque nem tudo, aquele que fala de tudo não consegue dar conta, não é verdadeiro. E fala com tal segurança que o outro acha que sim, que ele está falando mesmo perfeitamente. Até de coisas científicas, de que ele pode trazer uma orientação, e isso seria uma heresia científica, como fala Kardec, e que nós precisamos verificar que o choque, o bom senso revela é uma fraude. Se nós tivermos bom senso, nós vamos observar que aquilo que está sendo apresentado não tem veracidade, não tem conteúdo. É uma fraude. No item de número 8, ele vai falar dos espíritos levianos, que é esse subtítulo, subdivisão, dentro dos imperfeitos também. Os levianos têm facilidade
com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Interessante, né? A gente vê isso aqui. Espíritos levianos têm facilidade em predizer o futuro. Os espíritos bons, eles podem fazer-nos pressentir coisas futuras, quando isso for útil. Jamais precisam datas. Então, começou a falar de futuro com data marcada, nós estamos lidando com uma pessoa leviana. Um exemplo disso é essa questão de fim do mundo. Quantas vezes esse fim do mundo já foi anunciado? Muitas vezes foi anunciado. Lá, na época de Kardec, 1794, já foi anunciado que acabaria o mundo. Nós estamos em 2020. Um punhado de vezes aconteceu isso, e tumultua, e dificulta, e deixa as pessoas aflitas, temerosas. Isso é uma leviandade, né? De predizer o futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é leviano demais. Isso é característica do espírito muito imperfeito. E se refere com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer, explicações das mais mirabolantes para alguma coisa que ainda não temos conhecimento, que a nossa ciência ainda não conseguiu chegar, e estão dando as explicações à moda da casa. Então, isso é leviandade. Se nós não temos estruturas, não temos estudos, não temos leis, como é que nós vamos falando daquilo que não está ainda vigente? Os espíritos bons, ao contrário, eles podem fazer-nos pressentir as coisas futuras. Vamos dando um toquinho de leve, chama a nossa atenção de leve. Estão fazendo pressentir que a gente pense, que a gente olhe. Mas quando isso for útil, porque se não for útil, nem isso eles vão fazer. Não vão dizer nada. Nada. A Regiane disse que ela escutava falar do fim do mundo desde criança, sofria muito. Porque ela acreditava. E é verdade, teve gente que suicidou, teve gente que vendeu tudo, deu tudo que tinha. Quanta coisa aconteceu agora em 2000, quando falaram de fim do mundo, 2000, depois era 2012, lembram-se? 2012. E aí todo mundo aflito de novo. Tinha gente em 2012 que ia ser na virada do ano, que queria comprar passagem com um avião para ficar dando volta, um avião aí no espaço, sem parar, porque daí ele virava a data e se o mundo acabasse, ele estava no ar, não acabava. Quantas pessoas entraram nessa? São fake. É fake mesmo. O fake é a leviandade, Cláudia. Com toda certeza. O leviano é que apronta essas coisas. E olha como está cheio, hein? Que até lei para isso agora estão colocando, porque há excesso disso tudo. Para mostrar que nível de humanidade nós estamos vivendo. Então, esses espíritos bons não agem assim. Nada de falar de futuro, nada de marcar data para nada, podem dar algum toque de leve se tiver utilidade para a nossa vida. Jamais precisam datas, jamais precisam datas. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Porque, lembra, aqui, quem colocou Cidinho, onde ia descer o avião? Não sei, Cidinha, porque já que o mundo ia acabar, ia descer talvez em Vênus. Ontem saiu que Vênus tem possibilidade de vida, né, de ter vida. Acho que iam descer em Vênus. Pelo menos é o vizinho da Terra, né? É o mais próximo da Terra. Quem sabe desceria em Vênus. Porque vê como a loucura é tanta, que as pessoas não pensam nem nisso, que é uma coisa simples de se pensar. E não pensam nem nisso. No entanto, esse é um cuidado.
Então, está aqui, todo anúncio de acontecimento com uma época marcada é indício de mistificação, é enganação. Ninguém sabe. Eu gosto de lembrar quando Jesus disse, né, que no final dos tempos haveria dor, ranger de dente, guerras, irmão contra irmão. Ele falava das terremotos, as pandemias, ele fala das dores que iriam assolar a humanidade. E aí, é no final de um tempo, é fechando um ciclo e começando o outro, foi isso que ele quis dizer. Mas as pessoas entenderam que era o final do mundo, né, o final da vida na Terra. E perguntaram, mas ele coloca, e ainda não será o fim. Porque o fim da Terra não é a desgraça. O fim, a finalidade última da Terra é o mundo feliz para todos, não a desgraça. E então perguntam a Jesus quando se dará o fim, já que não era. Ele disse, não sei. Olha, Jesus é o Espírito Superior. O que ele diz? Não sei. Só o Pai o sabe. Se Jesus disse que ele não sabia, que só o Pai sabe, como é que os daqui estão querendo marcar data para alguma coisa? Então não adianta nada essas coisas e as pessoas se impressionam muito, só serve para causar medo, pavor, dificuldade, aflição, perturbar algumas mentes, né? Então, no item de número 9, espíritos superiores. Então, nós estamos falando aqui de espíritos bons, com conhecimento, com sabedoria, e ainda não são os puros, mas são os bons na escala alta. Se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Um exemplo de prolixidade para os mais antigos, que assistiam Odorico Paraguaçu. Eu não lembro nem o nome do seriado, mas é o personagem Odorico Paraguaçu, muitos lembram. E ele, como prefeito, fazia um discurso prolixo, cheio de palavras difíceis, uma encarreada atrás da outra, e tinha umas beatas que o seguiam e batiam palma e aplaudiam. As 3 irmãs saíam, irmãs cajazeiras, saíam felizes da vida com aquele discurso maravilhoso. E aí o Dirceu Borboleta, que era quem sabia das coisas, e mas vocês, não entendemos nada, mas as palavras foram lindas. É prolixidade. Porque aí a pessoa não entende nada. O bem-amado, eu adoro que esse povo me socorre mesmo. Obrigada, Cláudia. É isso mesmo. A gente vê, às vezes, essas palavras tão rebuscadas que a gente não sabe. A Tânia está lembrando aqui que Emmanuel disse ao Chico que ele desencarnaria no dia em que os brasileiros estivessem muito felizes. Ele não marcou data. Ele deu um toque. E foi num dia que nós vencemos Copa do Mundo. Havia maior alegria nesse país, que é um país do futebol? Claro que não. Então, Chico sabia, vai ser num dia de muita alegria, muita felicidade para o povo. E aí eu me vou. Mas não exatamente qual era a data. Talvez ele até soubesse, não sei, mas não lhe foi dito, é assim. Raramente acontece, e é aquilo. Quando acontece, se tiver uma finalidade útil. Se for algo para melhor, aí pode acontecer sim, porque muitas pessoas sabem de algumas coisas com datas marcadas, mas porque é um empreendimento, é algo que tem para melhorar. O pessoal tá rindo aqui do bem-amado, mas olha, eu acho que tá cheio de Odorico Paraguaçu por aí, dizendo um monte de palavra que os outros não entendem nada. E fica todo mundo aplaudindo, porque não quer passar vergonha, né? Dizer que não entendeu. Por conta disso, minha gente, é que para espíritos também que chegam com esse rebuscado todo na linguagem, muitas pessoas aplaudem sem sequer perceber o conteúdo que está sendo trazido ali. Os espíritos superiores, não, eles falam de maneira simples e não, eles são muito diretos. É isso que eu disse, são econômicos até no falar, porque
Eles são diretos, eles falam o necessário para o nosso entendimento. Estilo conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, não exigindo esforço para a compreensão. Falam de forma a que todos que estão ouvindo ou escrevem de forma a que todos que estejam lendo consigam perceber o que é que está sendo falado. E usam a poesia. Quando ele está usando a poesia, não é fazer versinho, que muita gente acha que poesia é fazer versinho. Não, não é isso não. É falar de uma forma bonita sobre alguma coisa. Então, de uma forma que honra aquilo que eles estão falando. Espíritos inferiores, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho ainda para um reforço nos espíritos superiores, que eu acho importante, diz assim, possui a arte de dizer muito em poucas palavras. Não precisa falar muito. Em poucas palavras, resume, está feito. Está comentado já. Os espíritos inferiores, ou pseudo-sábios. Pseudo é falso. Falsos sábios. Não são sábios coisa nenhuma. Se ilustram, né? Ou se ilustram de sapiência para poder se apresentar. Então, espíritos inferiores, aí eu vejo quando dão títulos, né? De doutor para cá, doutor para lá, honoris causa para cá, e a gente olha e diz, meu Deus, né? E está assim, é o pseudo-sábio. Pseudo-sábio, está recebendo diploma de pseudo-sábio. Escondem sob frases empoladas o vazio das ideias. Aquilo que nós temos. Falam, usam palavras bonitas, torcem tudo, mas a ideia, a essência, onde foi parar? Não se sustenta. A linguagem é sempre pretensiosa, ridícula ou obscura, a pretexto de parecer profunda. Só aparência, gente. Então, cuidado, sabe? Vamos ter cuidado com o que a gente está ouvindo, vamos selecionar mais o que a gente está lendo, vamos prestar mais atenção nisso, porque senão nós corremos perigo com criaturas maldosas que conduzem, que encantam, é o canto da sereia, e chamam e as pessoas vão por esse caminho. O item de número 10, espíritos bons. Jamais dão ordens, não querem impor-se, apenas aconselham e se não forem ouvidos se retiram. Vocês lembram do encontro de Emmanuel com Chico? Chico, ele veio para dizer que ia trabalhar com Chico. Chico disse, Emmanuel, se você quer, se Deus permitir, não, Deus permite. Se os bons espíritos não me faltarem, só vão te faltar se você não estiver de acordo. Eles vão embora. E o que eu preciso? Emmanuel disse o que ele precisava, Emmanuel não impôs para ele. Disse disciplina, disciplina e disciplina. O que é que eu preciso para que eles não me abandonem? Disciplina, disciplina e disciplina. É disciplina como regra de vida, como pautar o seu existir, e é 3 vezes não, porque é consigo mesmo, é com as coisas de Deus e com o próximo. Disciplina. Então, o que eles dizem, os espíritos bons não dão ordem, eles sugerem, eles orientam, porque eles não querem se impor-se. Então, quando um espírito se manifesta impondo regra, impondo ordem, não é bom. Não é bom. Porque o espírito bom, ele vai orientar, ele vai sugerir, ele vai indicar, mas ele não vai impor nada, nada. Então ele não impõe, aconselha, e se não for ouvido, vai embora, não vai perder tempo com quem não quer nada. Vai ficar ali o tempo inteiro? Tempo inteiro não. Ele vai cuidar da vida dele e da vida de outras pessoas mais interessadas, porque aquela não está merecendo verdadeiramente a sua atenção, o seu cuidado, o seu zelo. Então vai embora.
Os espíritos maus, no entanto, são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Esse é um grande problema. Porque eles não se afastam fácil, eles querem dominar, a intenção não é se afastar. Todo espírito que se impõe trai a sua condição de superioridade. O espírito superior não precisa se impor. A sua superioridade é natural. Mas tem aquele que quer se impor, sim. E a gente tem que ter essa atenção também. Continua então Kardec dizendo, são exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Olha, são exclusivistas. Então, cuidado, né? Hoje, assim, como os 3D, dedicação, determinação e disciplina. É isso aí. Quando a gente vê aqui, né? Exclusivistas e absolutos nas suas opiniões. O meu guia determinou, o meu guia disse, o guia orientou, o guia falou. Sabe, nós estamos deixando nos guiar por quem? Por essa criatura exclusivista. E é só comigo que esse guia trabalha. Esse espírito não se manifesta com outro médium nenhum. É só comigo, é exclusividade minha. Não, tem alguma coisa errada aí. Tá mais para obsessor do que para guia. É mais para um estado de obsessão. E eles que pretendem possuir o privilégio da verdade. Que é a verdade? Não sabemos. Não temos todo o conhecimento. Ela vai se mostrando face a face. A gente tem uma expressão que é levantando o véu. Levanta um véu, a gente enxerga um pouquinho, levanta mais, a gente enxerga outro pouquinho. A verdade se amplia o tempo todo, mas não existe alguém que possua essa verdade por inteiro. Exigem a crença cega, sim, porque muitos espíritos exigem daqueles médiuns ou daqueles trabalhadores onde ele se manifesta, uma obediência cega, uma crença cega nas suas palavras. E nunca apelam para a razão. Porque se a pessoa... E razão é conhecimento. Porque se a pessoa for se aplicar em conhecimento, o que vai acontecer é que a máscara dele vai cair. Se ela for usar da razão para analisar aquela fala, a máscara dele vai cair, ele não vai se sustentar mais naquele lugar. Então, como nós já estamos chegando ao nosso final, vamos só para mais um item, que é o de número 11. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai mais um tanto. Os espíritos bons não fazem lisonjas, aprovam o bem que se faz sempre de maneira prudente. O menos é mais. Não há necessidade nenhuma de muita coisa. Eles não fazem lisonjas. Eles aprovam o bem que se faz. E sempre de maneira prudente, de maneira comedida. Os maus exageram nos elogios. Excitam o orgulho e a vaidade dos médiuns. Acham o médium tão maravilhoso e enaltecem tanto essa criatura. E isto acaba exacerbando o orgulho e a vaidade que ele possua, embora pregando a humildade. Eu tenho tanto orgulho de ser humilde, né? A gente que diz isso. Eu tenho muito orgulho de ser humilde. Já não é humilde mesmo. Se tem tanto orgulho assim da sua humildade, não tem essa não. Procuram ressaltar a importância pessoal daqueles que eles desejam conquistar. Então, os espíritos superiores não fazem tanto elogio quanto os maus, que ficam o tempo inteiro elogiando a criatura para conquistar a confiança, a amizade daquela criatura, a questão de servir, a questão de se vincular ao trabalho. E a pessoa fica achando que é muito maravilhosa, que de repente é um missionário na face da terra, que está ali para realizar aquilo que ninguém nunca realizou.
Vamos ter cuidado, vamos lembrar sempre que o menos é mais, vamos lembrar sempre que nós temos uma cabeça pensante, não só uma cabeça enfeitante. Às vezes ela é enfeitante, né? Bonitinha e tal, uma cabeça bem trabalhada exteriormente, mas interiormente está vazia. Nós precisamos ter uma cabeça pensante. Pode ser também enfeitante, vai ser muito agradável. Alguém bonito e com uma cabeça funcionando muito bem. Mas nós estamos nessa obrigação, gente. A gente fala alguma coisa assim, até para não ficar tão pesado, né? Porque às vezes tem pessoas até que se ofendem, acham que a gente está falando para ela, não estamos falando para nós. Para nós. Para o nosso cuidado. É o nosso alerta. É o mundo espiritual nos alertando que isso existe. E que nós temos que saber com quem estamos lidando. Eu acredito que esses conselhos não valem só, claro, aqui é Livro dos Médiuns, valendo para a comunicação mediúnica, de desencarnados via médium. Mas se nós olharmos os encarnados que nos rodeiam, que estão diante dos nossos olhos, e observando esses traços de comportamento na sua linguagem, no seu modo de se expressar, nós vamos ver bem com quem é que nós estamos lidando. Então, que nesse final de noite tenhamos essa reflexão que é tão necessária a todos nós, para que nos enganemos menos, para que não sejamos enganados com tanta facilidade, né? E que levemos o trabalho mediúnico muito a sério, fazendo esse trabalho de peneirada mesmo, de controle mesmo, não aceitando todas as coisas como verdadeiras. Questionemos, analisemos, esse é o nosso dever. E se convier, passemos adiante. Se não convier, vamos nos calar. É a melhor que nós temos a fazer. Gente, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas, nossa noite de evangelho com a obra Pão Nosso. Por hoje, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz esteja no coração de todas as criaturas, dentro dos lares, muito especialmente nos núcleos familiares. E mais uma vez, que Deus ilumine aqueles que estão à frente das governanças do mundo, para que esse mundo se torne um mundo melhor. Nós vimos hoje um tratado entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein, árabes dessa condição. Um tratado de um armistício de paz. Foi movido por interesses comerciais, e aí estão lá os palestinos bravos, que eles também deveriam ser incluídos e não foram. Gente, nós como seres humanos estamos aqui ainda muito vinculados e interessados em coisas materiais. Às vezes, esse trabalho no caminho da construção do bem tem que começar por esses lances materiais. Se não é pelos belos olhos, se não é pela amizade, se não é por querer aproximar, há um interesse comum, que seria o negócio, o comércio, o dinheiro. Ainda assim está valendo, porque quebrou-se uma barreira de tanto tempo, de tantos anos, e isso vai possibilitar troca de conhecimento, viagens, intercâmbio entre um e outro lugar, e isso vai propiciar que outras barreiras vão se derrubando, e um dia não será mais só a ideia do comércio, porque aí as coisas já estarão andando em estado de harmonia. Então vamos rezar sim, que outras nações possam se unir, ainda que no primeiro passo por algum interesse material, mas que depois, de unidas pelo interesse material, elas possam ver coisas melhores pela frente e aprendam a viver como irmãos. Então que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e a paz seja com todos, agora e sempre.